O anonimato virtual nos traz forças. Atrás de um computador, muitos se proclamam verdadeiros deuses. A natureza do anonimato pode revelar quem você realmente é. Nós realmente não temos ideia do que pode conter dentro de um celular ou um computador de qualquer pessoa. Gilberto Valle, ele era um policial de Nova York com esposa e uma filha pequena, sendo que em 2012 Gilberto acabou sendo condenado e sentenciado à prisão perpétua pelos crimes de conspiração e acesso ilegal à base de dados da polícia de Nova York. Gilberto ele nasceu em 14 de abril de 1984 no Queens, em Nova York. Graduado em psicologia, ele entrou para a polícia de Nova York em 2006. Em 2010, ele conheceu Kathleen Cook através de um site de namoro. Esses dois acabaram se casando e em 2012 tiveram sua primeira filha. Gilberto era aquele típico policial americano, com uma casa boa, uma boa família, era um bom pai, rodeado por entes queridos. Mas sua família e amigos mal sabiam que Gilberto havia criado um personagem macabro e que aos poucos esse personagem estaria se tornando cada vez mais real e preocupante para a sociedade. Em dado momento da vida de Gilberto, ele começou a ter fetiches bem bizarros, estranhos, não sei, mas ele começou a acessar sites sobre esses fetiches e no documentário True Crimes, eu não sei se eu falei certo o nome, meu inglês é bem porco, mas esse documentário foi uma das principais referências para eu estar criando esse vídeo. Ele vai estar com o link na descrição para caso alguém queira ver esse caso mais completo, tá bom? Então, voltando, o documentário ele dizia que ele entrava em diversos sites sobre fetiches bizarros, né? Fetiches peculiares, e dentre esses sites o principal que ele acessava era o Dark Fetish Net. E nesse site a polícia afirma que ele mantinha contato com mais 3 outros suspeitos, um homem do Paquistão chamado Ali Khan, Michael Van Hise e um inglês chamado Multi Blue. Mas, Rafael, o que esses caras aí faziam na internet? O que eles faziam na internet? Cara, eu vou te contar, eu vou ter que te contar. É bem bizarro falar o que eles faziam sem que o YouTube fique bravo ou, sei lá, bloqueie o vídeo do canal, não sei. Enfim, mas esses quatro caras, não, eu vou falar. Esses 4 caras, eles estavam planejando sequestrar alguma mulher e comê-las. Não, literalmente falando, eu tô falando comê-las mesmo. Tipo, como se você fizesse um churrasco no espetinho, entendeu? Esses caras são doentes, velho, eles são doentes. E o Gilberto, ele chegou a planejar com eles e usar o acesso à biblioteca de dados da polícia para poder conseguir informações privilegiadas das suas vítimas e poder stalkeá-las também. Ele planejava sequestrar alguém para realizar esse tipo de fetiche com seus comparsas, amiguinhos virtuais, cúmplices, então não sei como descrevê-los. Nessas conversas, o Gilberto enviava imagens de possíveis candidatas para que eles discutissem os planos, e normalmente eram mulheres do ciclo de amigos do Gilberto, e se já não era bizarro, esse cara enviou imagens da sua própria filha e esposa para esses dois.
quando uma pessoa tem transtornos mentais, psicológicos, transtornos de personalidade, ela tende a criar esses mundos, né? E acaba vivendo mais nele do que na sua própria realidade. Ao meu ponto de vista, o Gilberto, ele deixou de ser consumido por esse personagem e em certos momentos da vida dele, ele começou a viver mais no seu mundo imaginário do que na sua própria realidade, e isso acabou afetando o seu relacionamento familiar. E inclusive a Kate começou a perceber isso a partir do ponto que ela declara no documentário sobre ela não estar vendo há dias o próprio marido tá indo dormir, e isso era incomum, já que ele era bastante presente. E foi a partir dessas situações cotidianas que a Kate elaborou um plano e instalou um programa de spyware no computador do Gilberto. E foi assim que a Kate teve acesso aos segredos de fetiches bizarros sobre canibalismo, enfim, tudo que a gente já falou anteriormente, do seu marido. E descobrindo essas bizarrices dele, ela também acabou descobrindo que ela foi exposta, né, que ele mesmo expôs sua própria família a esses amigos macabros, né, e que o Gilberto também estaria usando o próprio computador da polícia para obter informações privilegiadas das possíveis vítimas e também stalkeando as mesmas. No dia seguinte, né, Kate colocou tudo à tona, os dois conversaram e ela pegou sua filha, foi embora, e assim ela denunciou a polícia. Após as denúncias da Kate, as autoridades foram atrás do Gilberto, confiscaram todos os seus aparelhos eletrônicos e o caso acabou indo a público, chocando não só os amigos, mas também os familiares e a população inteira de Nova York, já que havia um canibal entre eles. Não só um canibal, né? A história ficava mais bizarra por ser um policial, que em teoria deveria nos proteger e tem esse pensamento tão nojento e macabro, expondo não só ele, como também toda a sua família. Esse caso se tornou mundialmente famoso e no júri a defesa veio com o argumento de que o mesmo, apesar de planejar, não teria cometido nenhum crime ou prejudicado nenhuma vítima. Também alegou que, apesar de ter acesso a dados pessoais vindo dos bancos de dados da polícia, Gilberto nunca divulgou aos amigos esses tipos de dados. Outro ponto comum que a defesa veio questionar foi a infância de Gilberto. Então, para entender esse último argumento da defesa, temos que ver um pouco sobre a infância de Gilberto Valle. Podemos dizer que o Gilberto teve tecnicamente uma vida normal na infância. Seu pai era um pouco rigoroso, segundo ele, mas sua mãe muito amorosa, tanto que dá para perceber isso no documentário da HBO. Apesar de todo o ocorrido, a mãe dele sempre esteve presente ao seu lado. Gilberto também ele tem um irmão chamado Daniel, e pelas fotos dá a entender que Gilberto foi criado dentro das igrejas. A defesa chegou a questionar a falta de educação sexual que Gilberto teve na infância. Segundo o pai dele, o único momento em que eles tiveram uma educação sexual foi quando Gilberto foi para a faculdade e o mesmo lhe entregou uma caixa de camisinhas. Nesse ponto, alguns estudiosos chegam a afirmar que a falta de educação sexual pode influenciar na criação de uma futura patologia sexual, problemas sexuais e comportamentos sexuais compulsivos. Mesmo que hoje em dia a cultura sexual esteja presente na nossa vida, né? Tanto nas músicas, filmes, séries, cultura pop, entre outras coisas, o acesso é mais fácil do que antigamente. É extremamente importante que dentro da nossa casa, onde a gente tem bastante intimidade, exista a educação sexual, entendeu? Porque isso pode influenciar futuramente na vida de uma pessoa. Então, com base nessas últimas informações, a defesa conseguiu linkar a falta de educação sexual com os possíveis fetiches. Segundo a advogada de Gilberto, era como se ele tivesse criado um filme de terror, uma fanfic, entendeu? É mais ou menos isso que a defesa tentou abordar para poder reduzir a pena de Gilberto.
Apesar da defesa ter argumentado que todas as provas eram reais e macabras, mas que o réu não havia prejudicado ninguém, só a si mesmo, Gilberto, mesmo assim, em 2012 foi preso e em 2013 foi condenado à prisão perpétua por conspiração e mais 5 anos por acesso ilegal à base de dados da polícia. Após 21 meses, o juiz responsável fez uma nova análise, onde aceitou o argumento da defesa de que era uma fantasia macabra e, por fim, só atribuiu a culpa pelo fato de acesso ilegal de dados policiais. Como Gilberto já tinha cumprido 21 meses, o juiz acabou o liberando e, assim, terminando o caso do policial canibal. O fato do Gilberto ter saído logo após 21 meses trouxe revolta à população e muitos jornais e programas de TV na época questionaram tal fato e até hoje a promotoria tenta condenar Gilberto, alegando que ele foi preso antes de cometer o verdadeiro crime, que cedo ou tarde isso iria acontecer, que se isso vale para ele, outros possíveis crimes também se tornariam inocentes, como por exemplo, se descobrissem em que alguma pessoa fosse fazer um atentado, as autoridades teriam que esperar acontecer o crime para poder prender os responsáveis? Eu vou estar deixando esse questionamento aí para vocês. O que vocês acham sobre esse caso? Vocês acham que o Gilberto deveria ser condenado à prisão perpétua, mesmo não tendo feito o crime? Uma pessoa deve ser condenada apenas por planejar um crime ou não? Mas e aí o Gilberto, como é que ele tá? O que ele tá fazendo onde? Por onde ele anda? E aí? Então, o Gilberto realizou o sonho dele. O maior sonho dele era ser cozinheiro, né? Aí a gente pode ver nessa foto aí, ó, que ele virou cozinheiro. Brincadeira. No final do documentário ele fala que quer retomar a vida dele, né? Quer recomeçar, né? Ele quer recomeçar a vida e ele procura uma nova parceira. Eu não sei que vai ser a louca que vai aceitar isso, mas teve alguns lugares que eu li que encontraram até um perfil dele em sites de namoro, né? Mas tá aí, ó, tá aí pra vocês aí, ó, que se vocês quiserem, o Gilberto tá solteirão. Em uma entrevista, o Gilberto, ele admitiu ter muita vergonha e arrependimento, pois o fetiche custou sua carreira, o casamento, e por fim, o mesmo não vê a filha desde 2012, quando ele foi preso. Ela só tinha 11 meses de idade. Programas e internet, né, como eu disse, ironizam o fato dele tentar arrumar uma companheira. E o caso do Gilberto teve um episódio especial feito pela aquela série Lei e Ordem, né? Eu vou estar deixando na descrição o episódio. Gilberto concedeu uma entrevista pro Adult Swim com a Jenna Friedman. E por fim, né, foi o documentário onde eu assisti essa história, quis fazer um vídeo, foi a HBO que fez. Tudo isso vai estar na descrição, todas as referências que eu pesquisei para fazer esse vídeo vão estar lá. E agora eu deixo aqui, então, aquele questionamento de condenado ou não, comentem. E se vocês gostaram do vídeo também, comentem aí embaixo, deem like, se inscrevam no canal. Eu também aceito críticas construtivas. E é isso. Falou!